Eu acho que isso nem inibe, nem potencializa, ou seja, depende da situação, mais ou menos do que já acontecia anteriormente. Aí eu vou muito no caminho do que o Antônio Rizzeri, nesse livro aqui, chamado Ensaios sobre o Texto Poético em Contexto Digital. Ele é um texto que eu gosto muito, por isso eu trouxe aqui, porque é um texto de alguém que trabalha já com a poesia antes dessa situação e discute o impacto dessa transformação. E o Rizzeri chama a atenção com muita propriedade, e eu concordo, dessa questão fundamental. Existe algo que opera fora dessa cadeia de eventos que é a poesia digital, propriamente dita, e que é o processo da criação humana, que tende a ser não digital. Essa é uma coisa interessante. Quer dizer, todos os esforços da inteligência artificial estão sendo feitos no sentido de tentar emular uma propriedade que o neocórtex, o cérebro humano tem, que é essa possibilidade de fazer analogias imprevisíveis, de articular coisas que parecem não ter relação uma com a outra, e perceber isso. E que, em certa medida, mesmo não tendo neocórtex, muitos animais fazem também. Então, essa propriedade é muito sofisticada e ainda não há equipamentos nem tecnologia que tenham conseguido chegar perto disso. Eu posso dizer, porque eu assisti uma palestra de um dos caras, que já morreu, que eram grandes defensores dessa inteligência artificial lá no MIT, que era o Marvin Minsky. E tudo que ele falou sobre as potencialidades disso, ou esse caminho, não me convenceu. Não me convenceram os argumentos dele, porque, de fato, essa é a grande questão. Então, há, portanto, um saber humano que opera, e não só humano, que opera em determinadas fronteiras para as quais a linguagem digital ainda não está suficientemente aparelhada. Isso por um lado. Por outro lado, evidentemente que a escolha que você faz dos recursos, né, gera certo tipo de apresentação possível. Eu que fui um dos poucos malucos que se meteu a usar PowerPoint para fazer poesia, que foi sempre uma coisa vista como a pior escolha possível. Inclusive, um amigo meu que não me via há muito tempo encontrou um outro amigo comum e perguntou assim, o Lúcio ainda continua fazendo aqueles poemas em PowerPoint? Era uma coisa assim vista muito como algo completamente absurdo, mas qual era a minha intenção com isso? Era justamente trabalhar com um tipo de aparato, de software e tudo isso que fosse o pior possível, como estratégia de exigência para mim mesmo, para a criação de algo diferente. Eu fiquei muito sozinho nisso durante algum tempo, até descobrir, depois que saiu uma reportagem na Wired, numa certa época, não me lembro mais qual, mas já foi no começo do século XXI, que David Byrne estava fazendo a mesma coisa, e aí algumas outras pessoas descobri que havia um conjunto de pessoas que tinham também tentado essa coisa. Depois isso perdeu um pouco o sentido, obviamente, porque vieram outras ferramentas que algumas delas andei experimentando para fazer coisas de apresentação, né? Mas quando você, por exemplo, escolhe um software de apresentação, vamos falar assim, você hoje pode fazer imagens estáticas num PDF. Você escolhe um software de apresentação que tem uma certa lógica sequencial linear, né? Um slide, depois outro slide, depois outro slide. Você está querendo alguma coisa com isso. Ao escolher essa forma, ao escolher uma forma que põe as coisas dessa maneira, você está querendo uma coisa. Se você escolhe uma outra forma que veio desenvolvida a partir do flash da macromídia durante décadas hoje em dia, né, e que permite que você faça inúmeras transformações dentro da própria tela, você está procurando outra coisa. Nesse sentido, eu acho que se pode falar de estéticas diferentes, entende? Houve um determinado momento em que, e eu senti isso inclusive em 2001, lá nesse primeiro, havia essa discussão nesse primeiro e-poetry, sobre a melhor qualidade de um director, de um
os programas que existiam na época, um Flash ou PowerPoint fora de consideração, enfim. E aí havia todo um endereçamento de um determinado caminho, que depois eu vi se repetir isso em Paris, quando eu fui num outro ePoetry, e depois novamente nos Estados Unidos, 10 anos depois, que era esse caminho das pessoas que pesquisam novos softwares. Uma coisa que me chamou a atenção é que, durante um certo tempo, essa pesquisa era feita por parte dos artistas observando o que a indústria entregava. E a partir de certo momento passaram os artistas a criar seus próprios softwares. Isso obedece um pouco àquele movimento lá que o Lev Manovich descreveu como da emergência dos softwares, né? Ou seja, uma criação de uma linguagem do software, né? Um saber específico disso. Quer dizer, a partir daí você tem gente que... Sempre teve gente que programava, mas gente que programa para compartilhar isso com outras pessoas e criar programas que possam ser desenvolvidos colaborativamente, né? E aí, portanto, passa a ser um outro tipo de coisa. Quer dizer, essa vertente é uma vertente que pesquisa basicamente quais são as novas potencialidades para dali você tirar resultados interessantes. E isso não significa necessariamente que os artistas que fazem isso façam coisas ruins, muito pelo contrário. Eu citaria o caso do Jörg Pieringer, por exemplo, que é um poeta austríaco que tira proveito, inclusive performaticamente, dos equipamentos. Por exemplo, aquela placa da Numark você pode endereçar vários arquivos de áudio diferentes e ir disparando eles de acordo com uma botoneira que você tem na frente. Aquilo ali, ele faz aquilo de forma extraordinária, modificando o shape das letras, o formato, tamanhos, né? E ele é um cara que fica sempre procurando esse edge, né? Esses softwares que estão no limite, ou as coisas, ou mesmo batalhando para criar esses novos modelos de software que possam dar conta desse tipo de coisa. É uma vertente muito interessante. Não é exatamente aquilo que me interessa, né? Mas, de qualquer maneira, existem, portanto, as escolhas, dependendo das escolhas que você tem, dependendo já de um princípio estético que você traz consigo, antes mesmo da abordagem do aparato, né, que é aquele mesmo que, por exemplo, Goethe trazia consigo no momento em que ele escolhe, ao invés de ficar escrevendo os textos dele na casa que ele morava em Weimar, ir para a casinha de campo, que fica a alguns metros dali, e sentar numa cadeira alta e escrever de lá. Quer dizer, o lugar de onde se olhava para o mundo para se escrever e tal era um aspecto complementar a uma vontade de expressão que já estava presente ali no Goethe e que vai se engendrando a partir do cumprimento, né, dessas exigências para a produção desse texto, né? Eu acho que isso desde sempre, né?